$29.500. Esse é o valor que ficaria na mão de cada adulto brasileiro se a gente dividisse igualmente o patrimônio no Brasil. Esse dado aparece no relatório Global Wealth de 2023. E na época o dólar estava 5,20, portanto esse valor representaria R$153 mil na conta de cada brasileiro adulto. E é claro que isso é uma média, muitos brasileiros nunca chegaram nem perto de ver esse valor ao longo da vida e talvez nunca chegarão. Enquanto para outros esse valor representa uma fração só do que eles têm. O Luciano Heng, por exemplo, que é um empresário dono da Havan, tem um patrimônio estimado em 2,2 bilhões de dólares. Digamos que seja possível de dividir toda essa fortuna, o que não é, tá? Só para deixar bem claro. Seria suficiente para distribuir R$153 mil para mais de 70 mil brasileiros. Então vamos direto ao ponto. Se a gente conseguisse dividir toda a riqueza do Brasil entre todos os brasileiros de forma igual, será que o problema da riqueza seria resolvido? Bom, como eu falei, R$153 mil para algumas pessoas é muito dinheiro e para outras é só uma pequena porção do que eles possuem. Mas nesse vídeo aqui eu quero tomar um pouquinho de liberdade poética para poder dividir todo esse dinheiro de forma igualitária no Brasil, o que não seria possível na realidade, mas digamos que pode ser possível. Então, para exemplificar o que aconteceria, eu vou usar duas pessoas de exemplo. O João e o Paulo, que trabalham os dois lavando louça no mesmo restaurante. E um dia, do nada, eles perceberam que chegou R$153 mil no saldo bancário deles. Obviamente, quando eles viram os R$153 mil, eles ficaram extremamente felizes. Eles nunca tinham visto nada perto daquele valor na conta deles do banco. E na hora, os dois decidiram pedir demissão do emprego. João sai feliz do restaurante, liga para alguns amigos e fala: pô, vamos para uma balada, vamos comemorar. Os amigos de João, que também tinham recebido R$150 mil, aceitaram na hora e foram todos para uma balada naquela noite. Na primeira noite, para comemorar, cada um gastou R$3 mil, tanto o João quanto os amigos deles. Mas ainda estava tudo bem, porque ainda tinham mais R$150 mil para serem gastos. Enquanto isso, o Paulo foi direto pro shopping para comprar um computador que ele queria há muito tempo, mas não tinha dinheiro para comprar. Ele viu que tinha várias opções de computadores, mas ele escolheu um mediano que fosse servir para o uso que ele teria. Então ele gastou R$2.500 em um computador. Voltando para casa, ele já ligou o computador, já começou a utilizar e decidiu comprar 2 cursos na internet. O primeiro curso era um curso de educação financeira, porque ele agora, com R$150 mil, tinha que saber como gerenciar esse dinheiro. Então ele já investiu num curso de educação financeira. E o segundo foi um curso de gerenciamento de restaurante, que tinha sido produzido por um grande chefe brasileiro. Passados uma semana, João decidiu que ele precisava comprar um carro, já que agora ele tinha dinheiro suficiente para não precisar mais andar de ônibus. Então ele abriu o Web Motors, procurou um carro e conseguiu encontrar um carro usado, um Nissan Kicks 1.6 automático, custou para ele R$100 mil. Então ele tinha dinheiro para comprar esse carro e ainda sobrariam mais R$50 mil para ele utilizar, então ele estava bem tranquilo. Enquanto isso, Paulo também decidiu que ele não precisava só andar de ônibus, mas ele decidiu não comprar um carro. De vez em quando ele estava de saco cheio, ele preferia pagar um Uber. Além disso, ele tinha terminado o curso de educação financeira e decidiu investir R$100 mil num título de renda fixa que rendia 1% ao mês. Isso ia gerar para ele R$1.000 por mês de forma passiva. Com os outros R$50 mil, Paulo foi atrás de um empreendimento na sua cidade e alugou um espaço para começar um novo restaurante. Só que agora com ele como dono. Agora, avançando no tempo e passados 6 meses, João ainda tinha continuado com o estilo de vida dele. Festas, bebida, mulheres. Ele tinha aproveitado muito o carro dele, mas agora o dinheiro já estava ficando muito escasso. Então o João percebeu que ele não tinha mais como bancar o próprio carro e precisou vender ele. Só que os R$100 mil que ele tinha gastado no carro agora já viraram R$80 mil, porque o carro já estava muito mais usado. Então no final desses 6 meses, João ficou com R$80 mil, ficou sem o carro e agora ele tinha dinheiro suficiente para ir em festas, mas se ele continuasse indo, provavelmente o dinheiro dele iria acabar em algum momento. Enquanto o Paulo agora já tinha mais de R$120 mil investidos, o restaurante dele já estava bombando na cidade, trazendo muitos clientes, e ele já estava conseguindo lucrar para si com esse restaurante mais de R$5 mil por mês. E essa aqui foi só uma história para a gente ver como, na verdade, não interessa o quanto de dinheiro você dá para uma pessoa, o que interessa é o que ela vai fazer com esse dinheiro depois. E esse é o maior problema de defender a divisão igualitária de bens, porque enquanto não existir uma divisão igualitária de conhecimento, não faz diferença você dividir os bens. Existem pesquisas mostrando que a maioria dos brasileiros não consegue guardar dinheiro. A maior parte das famílias brasileiras estão endividadas e grande parte das famílias não conseguem nem pagar as dívidas que elas mesmas criaram. A realidade é que o brasileiro médio tem uma educação financeira baixíssima, ele não sabe como gastar o dinheiro. E grande parte da população literalmente joga dinheiro fora, com mulheres, bebida, festa e apostas. Como mostra nessa notícia do ano passado, brasileiros gastaram neste ano cerca de 20 bilhões por mês em apostas online. Fora que
esse negócio de distribuir dinheiro na mão de pessoas que não sabem utilizar já acontece hoje em dia. Olha um trecho dessa notícia que saiu no UOL sobre os antigos vencedores do Big Brother. Ex-vencedores já confessaram em entrevistas ou nas redes sociais que não souberam administrar o valor do prêmio e perderam tudo ou quase todo o valor dado pela emissora. Só que ao ver essas notícias e tudo que eu falei nesse vídeo, você pode até pensar, mas eu não gastaria com festa, eu não gastaria com mulher, eu não sou desse estilo. Mas mesmo assim eu tenho uma notícia ruim pra você. Isso não significa que você vai conseguir administrar o dinheiro. Alguns vencedores do Big Brother, sim, gastaram dinheiro em festa, bebida, mulher, mas outros não, eles tentaram investir nos negócios próprios, só que eles não sabiam como. Olha isso aqui. Segundo o vencedor do BBB, Rodrigo Cowboy levou 500 mil pra casa, mas o dinheiro não durou muito tempo, ele retirou o prêmio do banco e investiu em bezerros e aluguel de fazendas, mas não teve retorno. Não adianta só saber que você não pode gastar com coisas fúteis, que você precisa investir. Você precisa saber também como investir esse dinheiro. E aqui a gente chega numa grande mentira que contaram pra mim, contaram pra você a vida inteira. E a mentira é que dinheiro é riqueza. E não é. Dinheiro, na verdade, é consequência da riqueza. A verdadeira riqueza vem de valor agregado que você consegue dar para a sociedade, vem da produção de bens e serviços. Se você souber produzir, você souber entregar esse valor para a sociedade, naturalmente a consequência vai ser que dinheiro vai vir até você. Agora, o contrário não é verdade. Se você tiver dinheiro, não significa que você vai aprender a entregar valor para a sociedade ou produzir. Em alguns casos, pode até ser que consiga, como o exemplo do Paulo que eu usei nesse vídeo. Mas a realidade é que da maior parte das vezes a pessoa não vai conseguir. E aqui a gente entra em uma outra grande mentira que contaram para mim, contaram para você nas escolas, em todos os lugares, e inclusive a gente vê muitos políticos hoje em dia falando que o grande problema do Brasil é a desigualdade. E sim, isso também é uma mentira. Existe um indicador chamado Gini. Ele é utilizado para medir o nível da desigualdade interna de diversos países ao redor do mundo. Quanto mais próximo de 0, significa que esse país é muito mais igualitário. Quanto mais próximo de 100, significa que existe uma desigualdade social imensa. E a gente pode perceber que alguns países têm um nível de desigualdade até que baixo. Em 2023, o Iraque tinha um Gini de 29,8, enquanto a República Dominicana tinha um Gini de 38,4. E no mesmo ano, os Estados Unidos tinham um Gini de 41,8. Ou seja, o que a gente pode perceber a partir disso é que os Estados Unidos é muito mais desigual do que o Iraque e a República Dominicana. Só que quando a gente vai analisar o PIB per capita, ou seja, a renda por pessoa anual no país, a gente vê que essa renda nos Estados Unidos é muito maior do que no Iraque e na República Dominicana. E traduzindo isso que eu acabei de falar, é como se nos Estados Unidos tivesse sim uma grande desigualdade. Existe um pobre que tá andando de carro, uma caminhonete usada, antiga, enquanto existe um rico que tá andando de Porsche e Ferrari. E a diferença entre esse pobre e esse rico é maior do que a diferença que existe nesses outros dois países. Só que o que acontece é que no Iraque, o rico não tem acesso nem sequer a essa caminhonete usada, enquanto o pobre tá andando a pé. Mas a desigualdade deles é menor do que nos Estados Unidos. Então entenda bem o que eu tô falando aqui. Não é que a desigualdade não seja um problema. Ela é. Mas quando a gente vê que a qualidade de vida é muito maior em um país como os Estados Unidos, que é mais desigual do que um país como o Iraque, aí a gente percebe que, na verdade, a desigualdade social, ela não é a raiz do problema. Ela pode ser uma consequência e pode ser uma parte do problema, mas ela não é o todo. Então o problema que a gente deveria estar tentando resolver aqui no Brasil não é a desigualdade social, não é tirar dinheiro do rico para dar dinheiro pro pobre. É melhorar a qualidade de vida tanto do pobre quanto do rico, entregando um bom sistema de saúde, entregando um bom sistema educacional e entregando uma boa segurança para todos os cidadãos brasileiros. E é esse que deveria ser o real foco do governo brasileiro e do Brasil como uma sociedade. Valeu!